Recentemente me perguntaram por que o Brasil tem essa característica inflacionária. Porque, afinal de contas, a inflação ela sempre está aí na manchete da mídia, sempre sendo destaque nos mais diferentes noticiários. Ora, e a resposta foi muito simples. A questão inflacionária aqui no Brasil tem uma componente histórica muito forte. Ela vem desde a década de 60, ou seja, praticamente 6 décadas convivendo com essa pressão generalizada dos preços da economia. Agora, o importante nesse aspecto é considerar a origem ou o porquê os preços tendem a subir em nossa economia. Na década de 60, o fator principal foi a construção de Brasília. E para que o então presidente Juscelino Kubitschek pudesse atender esse seu objetivo de entregar Brasília até o final do seu governo, e à medida que o governo não tinha mais caixa, foi impresso mais moeda. Ou seja, o processo inflacionário ele começa justamente por um excesso de liquidez na economia. E aí vem todas as tentativas no combate à inflação, mas aí entramos na década de 60, uma década que foi importante, principalmente no que diz respeito aos projetos de infraestrutura. E, para tanto, várias obras foram realizadas simultaneamente, o que faz, em termos econômicos, fazer com que a demanda agregada aumente. E à medida que a demanda aumenta e você mantém inalteradas as condições de oferta, ou seja, as condições de produção, esse desequilíbrio acaba naturalmente resultando sobre a elevação dos preços. Então podemos dizer, de alguma maneira, que a inflação vivida ao longo da década de 60 se deve fundamentalmente a esses investimentos públicos para melhorar a infraestrutura do país. Só que, combinado a isso, o governo teve que se endividar, o chamado endividamento externo, justamente para poder atender essa demanda de recursos para que essas obras pudessem ser realizadas. E aí então nós temos uma combinação perversa, com uma dívida externa, pressão sobre preços, que leva naturalmente a década de 80 a um processo recessivo muito forte. Tanto é que a década de 80 é denominada a década perdida. E aí vem, no final dessa década, toda uma pressão sobre preços, e inclusive chegamos no ano de 89 com uma inflação de 2% ao dia. Qual é a razão básica? Bom, o grande problema é que a gente percebe que ao longo dessas últimas décadas, o governo nunca deu ênfase ao necessário e o suficiente para adequar as condições de produção da economia. Ou seja, houve uma melhoria de renda, só que a capacidade de produzir da economia não acompanhou no mesmo ritmo. Então, esse desequilíbrio, onde você tem uma demanda maior do que a oferta, faz com que os preços naturalmente subam. A implementação do Plano Real, ela veio principalmente como uma solução macroeconômica. Para quê? Para poder justamente estabilizar os preços. Mas, para tanto, algumas políticas adicionais foram realizadas, tais como a própria manutenção da taxa de câmbio valorizada. Foi a época em que o governo adotou a famosa banda cambial. Banda essa que estava bem abaixo daquilo que, teoricamente, deveria ser a taxa de câmbio. E, a partir daí, com o próprio crescimento da China, a nossa economia foi nesse vácuo, só que ela não estava preparada ainda justamente para poder atender esse processo forte de crescimento. E, naturalmente, surge aquilo que tecnicamente nós chamamos de um hiato inflacionário. Hiato inflacionário é justamente quando a atividade real da economia está bem acima daquilo que seria o potencial do país. E assim vem. Desde então, pressão inflacionária, tivemos um período em que a inflação se acomodou, mas aí foi principalmente em função da componente recessiva. E aí, no pós-pandemia, com fechamento de empresas multinacionais deixando de produzir no país, a condição de oferta do nosso país acabou sendo comprometida. E associado a uma série de programas sociais implementados pelo governo, justamente para poder superar esse período da pandemia, esse desequilíbrio novamente surge, só que de uma maneira extremamente forte. Cabe lembrar que essa elevação generalizada dos preços que ocorreu na nossa economia
não é uma exceção. Por quê? Porque a gente verifica que os Estados Unidos, o continente europeu, também enfrentaram esse mesmo problema. E agora, então, vem a grande questão. O que o governo irá fazer justamente para adequar essa condição de oferta para poder atender a demanda da sociedade? Porque enquanto o governo não agir nesse sentido, podem ter certeza, a inflação continuará presente no nosso dia a dia.